Fé, família. Começando um videozão aqui. Vai ter o carregamento do EB aqui agora, CRM aqui. A gente vai tentar interceptar. Tentar não, a gente vai interceptar esse caminhão aqui. Tô gravando um videozão pra vocês aqui desse conteúdo também, que é um conteúdo que vocês também gostam de PVPzinho, entendeu? A gente tentando pegar o caminhão deles, né? E acho que é um conteúdozinho top pra vocês. Tá trazendo aqui pra vocês mais vezes, todas as vezes que a gente fizer o carregamento, tá trazendo esse videozão pra vocês. Mas nesse vídeo a gente vamos deixar mais rolar o vídeo, colocar uma músicazinha de fundo pra você tá assistindo aí da melhor forma aí, entendeu? E é isso, rapaziada. Vocês que são novos aí, se inscreve, mano. Curte, vocês que assistem o vídeo, não se esquece de se inscrever. Curte, comenta o vídeo bastante aí, entendeu? Dá aquela moralzona, compartilha aí, entendeu? Pros amigos aí. Tô começando agora no meu conteúdo, mas, pô, a moral de vocês vai ser de grande ajuda. Então, quem puder compartilhar, entendeu? Faz a boa aí pra nós aí, entendeu? E é isso, família. Tamo junto aí, tamo juntão aí. E vai assistindo aí o resumo do CRM aí. É nóis.
É isso, família. Como vocês viram aí, concluímos o carregamento aí. Deu tudo certo, entendeu? Não foi um carregamento tão difícil, não. Deu tudo certinho, tá entregando a caixa aqui agora aqui. Então, é isso, família. Carregamento é isso aí, entendeu? Não tem tanta dificuldade. A nossa equipe tá bastante forte, entendeu? Então você também queira tá vindo aqui colaborar com nós aqui. A gente vai estar te dando uma oportunidade de tá se juntando aqui a equipe Trevo aqui no servidor 45, entendeu? E pra você que tá gostando do vídeo, curte, comenta bastante, compartilha aí com os amigos aí, se inscreve no canal, não se esqueça, entendeu? Mas não esquece, família, comenta aí uma ideia de vídeo aí que vocês têm pra poder a gente estar fazendo, entendeu? A gente vai estar interagindo com vocês aqui, entendeu? Quem quiser tá participando dos vídeos também, a gente tem umas ideias de vídeo aí bom aí. Vocês podem estar mandando mensagem lá no Instagram, lá pra mim lá, entendeu? Tá aí, ó, @rugal57arcanjo. Só entrar em contato comigo lá, a gente vai estar fazendo uns videozinhos bons aí pra estar jogando aqui. Mas de imediato, tamo junto. E se inscreve no canal, não se esquece. E é nóis, família.